Ó, a informação que eu tenho é que o Muricy Ramalho, é uma informação de bastidores isso aqui, tá? Não consigo chegar aqui e falar, ó, tá assinado um documento, mas não sei, mas o Muricy Ramalho, pelo que eu me informei, ele não fez essa intervenção no trabalho do Zubeldia ao ponto de mudar o sistema tático para 3 zagueiros, tá? O Zubeldia, ele é um jogador, um técnico sim, que tem ainda a autonomia para mexer no time. Essa é a informação que eu tenho vindo lá de dentro. Zubeldia mexe no time. Zubeldia tem autonomia total. Se o Zubeldia tirar hoje o Lucas Moura do time, foi o Zubeldia, não foi o Muricy, não foi o Júlio Casares. Essa é a informação que eu tenho, beleza? Então, acho que nesse ponto, menos mal. Né, o Muricy, ele tem que ser o coordenador? Sim. O Zubeldia deve satisfação para ele? Sim. O Muricy tem que cobrar a falta de resultados e a falta de lógica na escalação? Sim. Mas não pode chegar e falar, tira fulano, põe ciclano, porque aí você não pode cobrar mais nada. Não pode cobrar mais nada. Porque aí se o Muricy fizer isso, o que ele pode cobrar do Zubeldia? Ele perde um jogo, e aí, Zubeldia, você perdeu. Ué, você que escalou assim, se vira. Aí acabou tudo que nós podemos esperar. Mas, já que o Muricy, segundo o que eu tenho aqui, ele não está interferindo na escalação, eu já gostei da ideia. Eu já achei que tá melhor. O trampo do Muricy tem que ser feito com muita energia, mas não intervindo na escalação e sistema tático. Gostei. Ontem o Milton Cruz, ele inclusive estava ali na beira do campo com o Max Cubreiras, o outro que eu não me lembro o nome, e o próprio Zubeldia. O Milton Cruz estava ali hablando ali com os caras, né, do banco de reservas, ele estava ali conversando e tal, e do nada o São Paulo faz algumas mudanças que não surtiram efeito. Pensa bem, entrou o Igor Vinícius, entrou o Wendel, tal, as mudanças não surtiram o efeito necessário. Pelo contrário, uma das mudanças ela piorou bem o São Paulo, que foi a saída do Oscar para a entrada do Luciano. E isso que aconteceu, ela não teve culpa do Zubeldia. Poderia ser o Matheus Alves? Pô, poderia. Mas o fato do Oscar ter saído tem a ver com a contusão do Oscar, tem a ver com o limite físico que o Oscar encontrou e menos com a escolha do técnico, né? Quando o Zubeldia ele tira o Luciano do time, eu penso que essa retirada do Luciano do time, ela é muito significativa. E isso eu comemoro pra caramba. Eu, pra começar, não é segredo pra ninguém que eu tô no limite pra olhar pra cara do Luciano. No limite mesmo. Eu olho pra cara dele e me causa mal-estar. Queria que ele fosse negociado, queria que ele desaparecesse do São Paulo. Ele, pra mim, ele é um peso ali no elenco do São Paulo. Ele é um peso, ele tem que jogar todo o jogo. Ele é pesado. Acho que o ambiente fica muito conturbado com o Luciano por ali. Aí o Luciano sai do time e nós vimos, não teve uma melhora tática. Você fala, caramba, como o Caleri jogou bola, como o Ferreirinha bateu bola, como o Oscar voou. Não teve isso. Mas nós tivemos, no mínimo, os jogadores bem posicionados, que era o Ferreirinha na ponta esquerda, o Oscar na meia e o Caleri de centroavante, que acaba fazendo um gol. Ele faz um gol, já é uma melhora em relação ao jogo contra o Palmeiras, contra o Sport. Ele fez um gol. E aí ele chega e o gol é anulado, a culpa não foi dele, ele fez a parte dele. Então gostei de ver essa mudança a partir da saída do Luciano, a partir dessa queda desse jogador assim inexplicável que ganhou moral no São Paulo de forma gigantesca que não podia. É o tipo de cara que brigou com o Diniz já, que era o paizão dele. É o tipo de cara que o Zubeldia pode ter tirado do time porque esbofeteou o banco de reservas numa atitude infantil, uma atitude covarde, uma atitude até que beira o canalismo, beira assim o mau caratismo. O Alisson, em contrapartida, faz o gol e vai lá dar moral pro técnico dele, que eu acho que é o que tem que fazer. O técnico que para mim, que fique claro, tem que ser demitido. Não na vitória, talvez. Eu já teria demitido há muito tempo e continuo com a mesma postura. Só que vi uma melhora. E o Alisson, ele chega lá e dá uma moral pro técnico, mostra caráter. Exatamente o oposto do que o Luciano fez. Não sei se foi uma falta de caráter, não sei se ele estava se auto-cobrando aqueles socos, eu sei que ficou ridículo. E essa questão aí, me parece também que o Zubeldia também achou ridículo, porque o Luciano aparece no jogo seguinte, o jogo mais importante do ano até aqui, até abril, ele aparece no banco de reservas merecidamente. E nós ganhamos fora. Então, sim, vejo uma mudança. Não tem uma evolução tática. Você não fala, nossa, você viu que legal? O Arboleda e o Alan Franco jogando numa sincronia, onde um subia, o outro ficava. Não vi nada disso. Não vi o Enzo Dias produzir nada, nem o Wendel. Não vi o Cedric produzir nada, nem o Ferrarese ali no ataque, só na zaga. Então nós tivemos, sim, um jogo pragmático, um jogo duro, um jogo que o São Paulo soube ganhar,
No momento que o Tadjeres cresce na partida do São Paulo, se ferra bem. O Tadjeres quase fez um gol. Então, o que eu quero dizer? Falta muito. Está faltando melhorar a triangulação, está faltando melhorar o entrosamento, está faltando melhorar a velocidade para ir para o ataque, está faltando praticamente tudo nesse trabalho do Zubeldia. Falta muito nesse trabalho do Zubeldia. Mas só dele tirar o Luciano desse time aí, eu sinceramente já gostei demais disso aqui. Um outro ponto que tem sido matéria de discussão, e discussão pesada aqui, é se o Caleri deve continuar no time do São Paulo ou se deve ser o André Silva. E aqui, eu tenho uma visão muito clara. Eu tenho, para mim, uma visão muito clara. Tem que tirar o Caleri do time, sim. E aí? Gostou do que você ouviu? Tem que tirar o Caleri do time, sim. O Caleri, ele não tá conseguindo correr. E isso aí é muito notório, é muito visível, você não precisa ser do ramo para olhar pro Caleri e ver que ele tá totalmente debilitado. Esse Caleri aí, corpinho mole, eu nunca vi o Caleri de corpo mole, e ele tá parecendo o corpo dele tá desequilibrado. Qualquer bola que ele corre com algum zagueiro, não é lateral, não é com zagueiro mesmo, que é mais pesadão, ele chega atrás do cara, dá um carrinho, faz uma falta, ele não consegue mais correr. O cabeceio do Caleri, que é um cabeceio muito bom, ele tem uma dificuldade de cabecear por conta dessa falta de movimentação. Essa falta de movimentação do Caleri leva ele a não se posicionar bem, não dá para cruzar pro Caleri. Ontem, no cruzamento do Oscar, que o Caleri acaba fazendo gol, existe uma falha do zagueiro que para de marcar o Caleri e o goleiro, um goleiro amador, um goleiro semi-amador ali. O goleiro toma um frango do Alisson, a bola foi meio no meio, ele empurra para dentro, e esse gol do Caleri, o Caleri entra na pequena área e faz o gol, com o goleiro totalmente vacilado ali, vendido. Então, azar o deles, bom para nós, mas a verdade é que o Caleri ele não tá conseguindo fazer nada. E quando você pega o Trellis no banco, Gonzalo Carneiro, sei lá, o Pabon, você fala, cara, tudo bem, o Caleri tá mal, mas o banco é pior, é o Pablo Felipe, é o Trellis, não precisa se preocupar, Caleri titular. Concordaria plenamente. Agora, não é o Pablo que tá no banco. Não é o Carneiro que tá no banco. É o André Silva. O André Silva, assim como o Ferrarese, que veio para o São Paulo por 20 milhões, 22 milhões, veio do Grupo City, não poderia ser banco do Sabino, não precisaria do Juan Tressoli, porque você já tem o Ferrarese, é a mesma coisa é o Caleri com o André Silva. Eu concordo que o Caleri, ele é maior para o São Paulo do que o Ferrarese, é indiscutível. Só que também o André Silva, ele não é bobo de bola, cara, ele é muito bom de bola. Então, se o André Silva está melhor condicionado fisicamente, o André Silva tem feito mais, mostrado mais volume de jogo, e é um cara que não é um Zé Mané qualquer, né? Um cara que jogava em Portugal, é um cara que é conhecidaço por Jorge Jesus, por aquele do Botafogo, Arthur Jorge, que ganhou os campeonatos aqui, ganhou Libertadores. O Arthur Jorge já apontou pro André Silva e falou: gostaria dele aqui no Botafogo, quando ele era técnico do Botafogo. Então, quando você olha para o André Silva, você não pode ver um Zé Ninguém ali, um reservinha do Caleri, como é o Rian Francisco hoje. O Rian Francisco, apesar de ser um artilheiro global da equipe de base, o artilheiro maior que o Haaland na equipe de base, ele é um jogador que é novo de tudo, né? Nós não sabemos direito. O André Silva é diferente. O André Silva é um cara rodado, é um cara com extrema experiência, totalmente experiente. Então, é até desrespeitoso com o André Silva você pensar hoje que ele fica no banco de reservas do nada. Acho muito estranho, acho muito covarde da parte do Zubeldia não colocar o André Silva e o cara, ele vai querer ir embora do tricolor desse jeito. Então, para mim, assim como o Luciano merecia virar banco, tanto pelo futebol como pela postura, pela conduta de homem, eu acho que o Caleri, só pelo futebol e pela parte física, hoje merecia virar banco também. E aí seria grandioso você pôr o Caleri no banco e colocar o André Silva, porque você dá um recado pro resto do elenco. E qual que é o recado que chega? O recado é o seguinte: reserva, jovem da base, pode treinar forte, pode mostrar serviço, que amanhã você pode pegar a posição de titular. Se até o Luciano perdeu a posição, aqui é controverso porque tem o lance da disciplina, mas se até o Caleri perdeu a vaga, qualquer um que jogar melhor na equipe de base pode beliscar essa vaga aí. Então, para mim, sim, não é justo com o André Silva ele ficar no banco e seria muito correto colocar, porque, além de tudo, ele dá um recado claro para o que o São Paulino pode esperar dessa estrutura organizacional, dessa gestão do São Paulo, desde diretoria até o técnico. Com relação ao Oscar, meus amigos, aqui o Oscar pega fora. O Lucas Moura acho que não voltou ainda, hein? Acho que não consegue jogar nem contra o Atlético Mineiro, pela informação que eu tive, a última, mas é de ontem a informação. A informação de ontem é que até pro domingo agora, domingo 4 da tarde com o Atlético Mineiro,
o Lucas Moura, ele não terá condições de jogar ainda. E o Oscar, ele não deve mesmo entrar no campo. Isso aqui é a informação que eu trago de hoje já. Apesar da hora ser muito cedo, é a informação de hoje. O Oscar, ele não deve nem entrar no campo contra o Atlético Mineiro domingo. Primeiro porque depois disso já tem o Alianza Lima, né, que o São Paulo joga pela Libertadores, e o São Paulo vai tentar já garantir essa vaga classificação aí. E o que é perfeito também na questão projeto futebol do São Paulo no ano. Tudo pode dar errado. Se o São Paulo ganha uma Libertadores, vai ser o melhor ano do São Paulo desde 2005. Né? Melhor até do que 2006 que ganhou o Brasileiro, 7 e 8 que ganhou o Brasileiro. Melhor do que o ano de 2023 que ganhou a Copa do Brasil. O ano de 2025, se ganha uma Libertadores, é o melhor ano desde 2005. Perfeito, 20 anos depois seria maravilhoso. E então o São Paulo vai poupar o Oscar contra o Atlético Mineiro. É essa informação que eu tenho hoje. Pode tudo virar de ponta cabeça? Até pode, mas é quase impossível que o Oscar entre contra o Atlético Mineiro. Nomes como o do Wendel, o do Igor Vinícius, o do Sabino, é uma mescla que devem voltar para o time, mas dessa vez não vai ser o Sabino no lugar do Ferrarese, deve ser o Sabino no lugar do Alan Franco ou do Arboleda. Vai ter esse rodízio agora no Brasileiro. E esse rodízio o São Paulo precisa ganhar. Sendo assim, o Oscar tem que ser poupado pela idade, carga de jogos e também por conta dessa lesão que ele cai no campo e sai meio machucado. Já não tendo o Lucas Moura e não tendo o Oscar também, o São Paulo encontra um quadro crítico, um quadro a se pensar ali. Ficou muito difícil.